Professor Pedro, em um dos fóruns desse curso, dessa disciplina Estado de Direito e Cidadania, eu havia comentado, reproduzido uma frase do Joaquim Nabuco, um dos maiores pensadores sociais brasileiros, e que retomou uma frase um trecho do Tocqueville, Alex Tocqueville, e que dizia que a educação de uma criança começa antes de ela nascer. Então aí a gente pensa, a gente relacionar isso com o nosso país, por exemplo, nós sempre fomos marcados por uma nação jovem, que teria um grande futuro pela frente. O problema é que vários processos educacionais de formação foram deixados de lado, ou muita coisa desandou, mas o efeito que a gente tem resultados meio catastróficos, como lá, quase 60 mil homicídios por ano, rankings em educação, nós estamos entre os últimos. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a gente dá crédito para desesperança, e sim que há possibilidades, a história mostrou que em outros locais há situações de transformação. Eu gostaria de saber o seguinte: a proposta desse curso tem alguma contribuição nesse horizonte em que cada um pode rever as suas atitudes dentro do seu âmbito profissional, pode conhecer um novo meio de agir socialmente, e isso de alguma maneira pode gerar algum efeito, sem nenhuma visão utopeira, utópica, mas sim de um ponto de vista até mais concreto, eu me modificando, fazendo uma atitude diferente, eu espraio isso para a sociedade dentro do círculo em que eu vivo. Tem alguma... A gente pode pensar dessa maneira? Sim, na verdade, o que a sua pergunta, a ideia que sua pergunta inclui é a ideia da educação, se a educação é capaz de reformar, se a educação ainda é uma aposta transformadora do homem no sentido de ser capaz de transformar o mundo. Essa ideia que você também mencionou na sua pergunta, do atraso no qual o Brasil se encontra, é uma ideia que produz uma enorme paralisia também. E produz uma passividade muito grande também no sentido da educação e da ação. A educação deve ser conjugada também com as ações. Então isso também depende de como se ensina. Se deve ensinar as pessoas de modo que elas ganhem uma autonomia. O ensino não deve ser um ensino em que se insere simplesmente ou se transmite simplesmente o conhecimento para as pessoas. O que se quer são pessoas que sejam capazes de lidar com os problemas do seu tempo e que adquiram uma capacidade de pensar por si próprias. Hoje existe um problema muito sério, que as pessoas pensar é algo que está fora de moda. A cada vez a sensação que se tem diante de um certo tempo social vigente é que cada vez se tem menos tempo para pensar. Ação e pensamento estariam quase que colidindo, de modo que nós somos bombardeados de inúmeras informações e não temos tempo de processá-las. Então esse espaço no qual se dá a educação, seja ele real ou virtual, é um espaço que deve permitir a reflexão e o pensamento também. Deve-se também pensar que nós precisamos de tempo para um tempo que seja um tempo vazio, um tempo em que nós não estamos na internet, não estamos necessariamente lendo, fazendo qualquer coisa, mas pensando. A reflexão é algo fundamental. Então a educação, não basta também qualquer forma de educação. A educação ela deve apostar no indivíduo, na sua capacidade e na sua autonomia. Na autonomia de pensar por si próprio e criticamente. Num projeto semelhante ao projeto nesse ponto iluminista, que é um projeto da emancipação, da autonomia. É esse tipo de projeto pedagógico, político, que faz com que a pessoa ela obedeça não porque recebe ordens de alguém hierarquicamente superior, mas obedeça porque ela sabe que o conteúdo daquelas normas é um conteúdo correto e adequado, que ela teria criado para ela mesma se tivesse em condições de fazê-lo. Aí sim se pode também voltar ao tema da legitimidade. Quando se obedece também
porque se entende o que se está obedecendo e há uma adesão ao conteúdo da norma que se obedece. Então, nesse sentido, a gente volta aqui à discussão do Estado, da ordem racional legal, que, em última instância, as leis são autorizadas pelos membros que compõem o Estado e a sociedade. É uma autorização que é conferida. Tudo isso está ligado à questão também da educação. E você mencionou a questão de viver uma situação da educação muito precária, da violência alarmante. Com certeza a informação é um bem fundamental. A pesquisa, o banco de dados, sem isso não se consegue pensar em formas e instrumentos de lidar com esses problemas, que são problemas muito graves. Então a educação tem que ser constantemente pensada, porque ela deve ter uma parte clássica, fundamental, das nossas referências, mas ela também deve estar a serviço das diferentes funções que se exerce. Mas eu defendo muito que a educação tenha também um caráter teórico para incentivar o pensamento. Não adianta fazer pesquisa empírica sem ter uma boa pergunta para fazer. Inclusive porque não há uma contradição necessária entre teoria e prática. Se os dois não tratarem da realidade concreta, não vale. Exatamente. E me parece que nosso curso de tecnólogo em segurança pública busca valorizar. Nós estivemos lá no polo de Campo Grande e muitos alunos se queixaram de uma disciplina de estatística que é realmente muito difícil, porque é necessário estudar matemática, mas ela é importante porque se precisa ter alguma ideia de como são feitas as pesquisas quantitativas e também qualitativas, porque é necessário também ser capaz de interpretar os dados e não aceitar determinados dados como aceitamos em campanhas eleitorais, como se fossem verdades absolutas. O dado das pesquisas não é apresentado como um dado pronto. Nós não sabemos como se produziu aquele dado. São sempre indicadores, nunca são verdades em si mesmas. E é claro que isso tem que estar sempre conjugado com a parte teórica. Achar que deve haver uma separação, um erro muito grave. Teoria e prática, teoria e empiria se complementam e é fundamental que seja dessa maneira. Obrigado.